Agora 1h38 da manhã, há 2, 3 dias atrás, o Zé Celso Martinez Correia passou a madrugada trabalhando no seu apartamento em São Paulo. De manhãzinha, quando foi dormir, ele ligou o aquecedor. Esse aquecedor gerou uma pane elétrica e o apartamento do Zé Celso pegou fogo porque estava abarrotado de livros. Hoje, agora, à 1h38 da manhã, lá no Teatro Oficina, na cidade de São Paulo, o corpo de Zé Celso está sendo velado, longa jornada noite adentro. E enquanto ele está sendo velado, eu, numa lavolta, faço esse vídeo em sua homenagem. Eu sou de Araraquara, a cidade onde Zé Celso nasceu. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre a importância do Zé Celso e um pouco sobre O Rei da Vela, a peça do Oswald que o tornou famoso na célebre encenação de 67. Na segunda parte, eu vou falar sobre os mais recentes acontecimentos políticos envolvendo Zé Celso, quando ele então brigou com o Silvio Santos por conta do Teatro do Bexiga, do Teatro Oficina. O Silvio Santos tinha comprado terrenos em volta, queria fazer um shopping center ali. Essa briga envolveu o Fernando Holliday, envolveu o João Dória e o Suplicy, ficou famosa. E número 3, vou te contar algumas anedotas araraquarenses. Eu cresci ouvindo lendas sobre Zé Celso. A primeira coisa que eu ouvi sobre Zé Celso na minha vida foi meu pai falando de um maluco do teatro que tinha colocado um monte de gente pelada e com sexo ali no palco e tinha sido expulso da cidade. Eu nem sabia o nome de Zé Celso, sabia que era um doido do teatro. Anos depois, o professor da Unesp, Zé Pedro Antunes, me contou a história inteira. E eu vou te contar aqui hoje. Vem pra cá, canal Papo de Mala. Evoé Zé. Olá, eu sou Bruno Malavolta, este é o canal Papo de Mala. E hoje a gente vai falar um pouco com alegria, porque a morte é apenas o princípio da eternidade de José Celso Martinez Correia, Evoé Zé. Eu cresci na cidade de Araraquara e o nome Correia e o nome Martinez são muito comuns por lá. José Celso Martinez Correia vai sair da cidade de Araraquara para estudar Direito em São Paulo, na USP, no Largo de São Francisco, onde estudou Álvares de Azevedo e uma galera. E basicamente é ali que então que ele vai criar o Teatro Oficina, a princípio um grupo ali mais amador, e que vai se tornar célebre em uma encenação de um livro que eu vou te mostrar, que eu tenho ele aqui, olha só. Aqui está a obra do Máximo Gorki, Pequenos Burgueses, essa obra que conta com a tradução do Zé Celso. Curioso, né? Quando eu comprei eu fiquei assustado, porque olha só, tá aqui Fernando Peixoto, Shura Victor Onova e José Celso Martinez Correia. Então, aparentemente uma tradução, portanto, direto do russo, que tem essa ediçãozinha da Abril, uma edição clássica de coleção, e que com certeza contou aí com a assessoria do Zé Celso no estabelecimento do texto em português. No seu livro de memórias, intitulado Verdade Tropical, Caetano Veloso fala sobre essa apresentação. Ele compara a apresentação do Pequenos Burgueses com o Zé Celso no Teatro Oficina com o cinema novo do Glauber Rocha. Ele diz que o Glauber Rocha tem umas imperícias, ele fala coisas canhestras, né? Canhestro tem a ver com esquerdo, não é tão bem executado, mas que no Glauber Rocha essas coisas canhestras meio que tem um efeito artístico massa, mas que no Zé Celso não. O Zé Celso é extremamente europeu, tá? Então vamos lá, essa apresentação, Máximo Gorki, essa peça maravilhosa, Pequenos Burgueses, é uma peça russa que conta uma história bastante marxista, tá? Porque conta a história de um pensionato em que os personagens pobres, que são, eu não vou lembrar mais, eu lembro que eu li, decorei até, mas os personagens pobres, que são os personagens proletários, eles são extremamente gostosos e bonitos e todo mundo quer pegar eles, inclusive o velho Teteriev, aqui o grande personagem dessa peça. Eu tirei os automáticos, desculpa, sou burro. O Teteriev, o grande personagem dessa peça, e os outros menininhos, a mocinha e o mocinho proletários. Enquanto que os pequenos burgueses, os filhos dos donos da pensão, ninguém gosta deles, nem eles gostam entre si, os irmãos que são afins dos pobres. Bom, essa peça didática brechtiana, né, não é Brecht, isso aqui é anterior a Brecht, né, e a gente sabe que o método pelo qual o Zé Celso ficou conhecido
tanto questões ligadas ao Brecht quanto a Stanislavski. São dois grandes métodos de teatro. O teatro de Stanislavski, ele cria uma ilusão teatral. O teatro do Zé Celso tinha isso, já que você ficava preso, magnético nas peças dele do começo ao fim. Eram 3 horas de exibição e você estava magnético preso num rito teatral. Ao mesmo tempo que você tinha pitadas de didática brechtiana. O Brecht, que é esse diretor de teatro antinazista, comunista, que usava o teatro para a criação da consciência de classe. Bom, no caso do Brecht, nós temos sim algumas questões, eu não diria que didáticas, mas questões de consciência moderna que estão nos Zé Celso, como por exemplo a própria estrutura do teatro oficina, que é uma estrutura de andames, sem um palco isolado, distante, um palco que é feito para criar ilusão teatral. Então, se por um lado o teatro do nosso Zé Celso, ele cria ilusão stanislavskiana, por outro lado ele tem em si a consciência brechtiana. Por quê? Porque é um teatro brazuca, é um teatro antropofágico, irmão. Calma que eu já vou chegar nisso. Eu já vou chegar porque primeiro falta falar então dessa encenação. O Caetano Veloso comenta ela. Aí em seguida tem a outra grande encenação do nosso queridíssimo Oswald de Andrade. E aí sim, né, irmão? Oswald de Andrade vai ser o autor de O Rei da Vela, a peça que de fato vai tornar José Celso Martinez Corrêa conhecido, reconhecido, mitificado no Brasil. Por vários motivos, tá? Em primeiro lugar, você tem uma peça do Oswald chamada O Rei da Vela, que é uma peça absurdamente genial. Escrita em 1937, o Oswald tematiza nessa peça um tal de Abelardo I e Abelardo II. São agiotas, tá? O Abelardo I, sobretudo, é um agiota. E esse Abelardo I, agiota, ele ganhou dinheiro com a crise de 29. Essa peça de 37, escrita em 37, ela foi inspirada na própria crise financeira de 29 que o Oswald viveu. O Oswald tinha dinheiro, você tá ligado? O Oswald era um cara endinheirado por conta do café das ações da Bolsa de Nova York e tal. O Oswald perde tudo em 29, né? Como os burgueses perdem tudo, perde tudo, né? Mas ele perde muita coisa. E aí então ele vai recorrer ao quê? A banqueiros, a agiotas, e a peça fala sobre isso. Abelardo I é um agiota, é um capitalista. Abelardo II se diz comunista. Essa fala é genial, porque tem uma quebra aqui da quarta parede. O procedimento lembra do Brecht, né? Porque o Abelardo I fala assim, e você, o que você é? Ó o trechinho do ator falando aqui, ó. Aham. Eu sou o primeiro personagem, sou comunista, socialista, aparece no teatro brasileiro. Maravilhoso. Então, veja que isso é uma antecipação da quebra da quarta parede por parte do Oswald, quando Oswald nem tinha tomado contato ainda com os textos do Brecht, nem tinham sido escritos. A peça é de 37 e ela só é publicada em 47, só que só encenada em 1967. Momento pré-AI5. Essa peça é encenada, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui está a encenação histórica, aquela que você, né, que você tem minha idade, você não viu, eu não vi, e aqui eu vi. Eu tive o privilégio de ver em 2017 a encenação histórica dos 50 anos de O Rei da Vela. Uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, mais transformadoras que eu vi na minha vida, tá? O próprio Caetano reconhece que nunca depois disso ninguém fez nada parecido com isso no Brasil. Nessa encenação genial, nessa peça genial, encenação genial, nós vamos ter o quê? Temos a Dona Poloquinha, que é a velha elite agrária, ela alegoriza a velha elite agrária. Nós temos depois Heloísa de Lesbos, que é a nova elite agrária, e nós temos o Abelardo I, que vai se casar com a Heloísa. Porém, ele passa sexualmente a Heloísa também para o banqueiro, Mr. Jones, que é o banqueiro americano. Enquanto isso, esse cara, supostamente socialista, ele só quer pegar o lugar do Abelardo I na mesa, né? Quando ele fala sobre o primeiro personagem comunista que aparece no teatro brasileiro, o Abelardo I fala assim, qual é o seu objetivo? Ele fala, sucedê-lo nessa mesa. Eu quero poder, eu quero fisiologia. E aí tem o intelectual Pinote, que é um idiota. Intelectual parnasiano, aquela coisa toda. Mas a questão central é, olha o corpo que o Zé Celso deu para isso. Olha no que ele transformou. E o grande segredo aqui está no segundo ato. No segundo ato, nós temos uma espécie de ritual antropofágico, ritual dionisíaco performado pelo Zé Celso. É uma grande macumba, tá? Macumba que está presente no Macunaíma do Mário de Andrade, macumba da tia Ciata, ok? A casa da tia Ciata, que é historicamente um dos centros onde o samba surge, até onde sei, galera, isso é complexo, vamos lá. Aqui na frente estava a sala, onde tinha os violeiros que tentavam esconder o barulho aqui dos batuques africanos da macumba aqui no fundo. É por isso que a gente chama de, aqui na cozinha, por isso que a gente chama de cozinha quem toca os tambores, quem toca a bateria. E aí tudo isso se funde aqui na sala, digamos assim, né?
is the question? Então tem essa junção do violão português com um instrumento percussivo, e isso é a origem do samba no terreiro da Tia Ciata. Toda essa herança africana e tupi-guarani, portanto, vai escorregar para a antropofagia do Oswald de Andrade. E qual que é o lance? No Verdade Tropical do Caetano Veloso, ele conta como que no dia em que ele assistiu, né, quando ele assistiu ao Rei da Vela do Zé Celso, eu não vou lembrar direito, faz tempinho que eu li, mas até onde eu me lembro, os irmãos Campos, o Glauber Rocha e o Zé Celso começam a conversar sobre Oswald de Andrade. Galera, tem toda uma discussão, toda uma briga entre o Ferreira Goulart e os irmãos Campos, ou o Augusto de Campos, para falar quem que descobriu primeiro, sabe? O rei descobriu o Oswald de Andrade. O Oswald morre amargurado, o Oswald morre descontente, esquecido, cara. É absurdo, mas é isso. E aí, quem descobriu o primeiro Oswald de Andrade? Caetano Veloso conta que ele tinha acabado de compor Tropicália, a letra de Tropicália. E naquele momento ele percebe que tá todo mundo voltando no Oswald. E aí qual que é o lance, cara? Se hoje você vai na FENAC, na França, e tem uma gôndola só de música brasileira, né? Você tem um destaque para a cultura brasileira absurdo. Isso tem a ver com o fato de que esses caras, o que inclui Zé Celso, transformaram as ideias modernistas de 22, de 30 no cinema novo, no teatro oficina, na Tropicália, ou seja, em produtos de massa. Zé Celso é um dos homens mais importantes do Brasil porque ele transforma, junto com Caetano, com Glauber Rocha, com os irmãos Campos, as ideias antropofágicas em cultura de massa. Agora sim, vamos falar sobre esse teatro antropofágico, né? Então, o segundo ato do Rei da Vela é uma grande macumba, uma grande carnavalização. Vamos para o Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin chama de carnavalização uma inversão. O Oswald, sem precisar de Bakhtin, já tinha feito isso no seu manifesto de 28. O que é inversão? É a inversão da lógica colonizatória. É o dia que o rei vira mendigo, o mendigo vira rei, a prostituta vira rainha, a rainha vira prostituta. É o dia que se inverte a moral. O carnaval, essa cola, né, essa malemolência social, a gente afrouxa as regras, a gente dissolve as regras do carnaval para que a vida se torne tolerável. O Zé Celso faz um teatro antropofágico tupi-guarani baseado nisso. Então qual que é o eixo central do teatro do Zé Celso e da nossa cultura? É o tupi-guarani. É o tupi. Tupi or not tupi, that's the question, lá do Oswald de Andrade. Ser ou não ser tupi, eis a questão. E portanto, a partir dessas ideias que são indígenas, do rito indígena. Vamos lá então? Veja que o mito está ligado ao rito. O rito é uma encenação do mito e tudo isso precisa de ritmo. Então todo o teatro do Zé Celso vai pro corpo. Tá cheio de vídeo do Zé Celso associando a alma ao corpo. O corpo pro Zé Celso é a própria alma. Uma postura que poderia ser estoica, mas não é estoica. Ela é tupi. Ela é tupi. Porque faz parte da cosmogonia tupi de sentir-se bem com o corpo, da sensualidade de ser uma extensão do corpo, uma coisa que os europeus nunca conseguiram entender. E é por isso que agora, recentemente, faz alguns anos, uma revista especializada europeia classificou o teatro do Zé Celso, o Teatro Oficina, como o maior teatro do mundo, ou seja, o teatro que mantém mais viva a tradição dionisíaca do teatro. Os personagens do Oswald, então, não são personagens normais, são personagens em entidade, eles são uma incorporação da alma do Brasil, né? A Dona Poloquinha, a Verelite Oral, a Verelite Rural, você vai ter o Coronel Bellarmino, esse coronel meio nazista, meio nazifascista da era Vargas. E aí vai, né, cara? A questão é que o Zé Celso encena isso. Ele transforma isso em rito, né? A coisa sai da letra do mito e vai pro rito. É o Zé Celso que cria a alma do Brasil a partir do corpo. E aí que eu vou chegar na segunda parte do vídeo, sobre a discussão do Fernando Holliday com esse ator do Teatro Oficina. Então dá uma olhadinha só no vídeo. Olha que interessante. Vamos assistir? Tem nada mais a ver com uma discussão de parque, de desejo de parque. De certa forma, é aquilo que o Estado pode entender como cultura. Vocês entenderem que enfiar o dedo no ânus de um sujeito no meio do teatro faz parte de uma cultura, é um tipo de uma cultura. Vocês se sentem bem interpretando, participando ou assistindo isso, ótimo para vocês. E é aquilo que o Teatro Oficina representa. E para mim, o que o Teatro Oficina representa hoje é uma cultura completamente
deturpada e completamente distante daquilo que é a nossa sociedade brasileira. E eu não quero assistir pessoalmente porque eu vomitaria no meio da peça. Que ótimo! Em vez de que eles estão discutindo, eles não estão chegando a acordo nenhum. O cara começa a chamar o Holliday de nazista. Fiquei assim horrorizado de conhecer um político que defende um Estado separado do povo. Você deveria ler o que é um Estado. O Holliday hoje, graças a Zeus, não é mais tão horroroso assim. Ele já tá, cara, muito mais malemolente, muito mais suave, né? Não acompanho, tá, galera? Não acompanho. Eu só percebo pelo papo que ele teve com o Mano Brown. O Fernando Holliday, que falou com o Mano Brown, é muito mais de boa do que esse, tá? É só por isso que eu tô me baseando pra falar. Mas olha só, beleza. Aí tem esse papo, de repente o Zé Celso, olha só, começa a cantar. Quero o perfume das rosas dandando nesta festa colossal. Eu sou o teatro brasileiro, na vida um espelho verdadeiro. Lindo, né? É lindo. Barreiras, às vezes com bravura, distribuindo a toda a gente, distração e cultura. Sou a magia permanente e na história do Brasil sempre se fez presente. Tenho beleza, sua esperança, trago alegria nesse dia de fúria. Cara, isso é absurdo. Vamos lá, volta pro Oswald. Nós temos duas, pela minha lembrança, somente duas frases do manifesto do Oswald de 28, o manifesto antropófago. Ele fala duas vezes. A primeira é: a alegria é a prova dos 9. E a outra é: nunca fomos catequizados. O número fala assim: nunca fomos catequizados. Fizemos foi carnaval, tá? Então, não fomos catequizados. Nós carnavalizamos, invertemos tudo. Como? Comendo, canibalizando a cultura do coleguinha, a cultura do outro. E aí a gente chega então na ideia de que isso é feito pelo riso, isso é feito rindo, né? Por isso que eu tô aqui feliz falando do Zé Celso. Tô feliz porque é pelo riso que a gente desconstrói toda essa seriedade europeia. Aliás, galera aí do decolonialismo, o Zé Celso, o Oswald estão fazendo isso há muito tempo, né? Nada contra a teoria decolonialista, não é isso. A questão é, isso que a filosofia vai fazer agora, cara. A gente criou um pensamento estruturado brasileiro a respeito da nossa identidade tão foda. A gente já fez isso em 37, cara. A gente fez isso em 22, irmão. 28, loucura, cara, como o nosso pensamento é avançado. E aí essa ideia do Zé Celso, a ideia de que esse pensamento erótico que desconstrói o padre, desconstrói o pastor, é um pensamento avançado, porque é um pensamento indígena. Dá pra falar um afro-tupi, né? Um afro-tupi-guaranismo muito interessante, mas não é bem isso, mas legal. Teatro feito com corpo, uma nação feita com corpo, adoro dizer assim, ó, nós somos uma nação que ri. Só pra te explicar rapidinho a treta, basicamente o Silvio Santos tinha comprado os terrenos em volta do Teatro Oficina, construído pela Lina Bobardi, a célebre arquiteta italiana, eleito então o teatro mais vivo do mundo, eleito acho que uns anos atrás pela revista, não sei qual revista, como uma das construções mais incríveis do mundo. Aliás, Zé Celso dois dias atrás foi eleito um dos homens mais importantes do Brasil com 50 anos mais, tipo, né, sobre rankings, né, mas enfim, rankings, o cara tá em todas, né, cara, o cara tá no ranking, tá no teatro, tá em tudo, tá na TV, e aí o Silvio Santos queria construir, aí ele mudou de ideia. Shopping center, era um prédio, por fim, o João Dória estava apoiando que se fizesse um teatro, estilo teatro de gaveta, né? Colocar o teatro oficina engavetado dentro, cara, que absurdo, dentro de um shopping. E aí o Zé Celso contra a gentrificação do Bexiga, do bairro Bexiga de São Paulo, e toda essa treta. E o Zé Celso vai lá, começa a cantar e simplesmente espanta todas as bruxas do nazifascismo brasileiro.
terceira parte desse vídeo, agora as anedotas araraquarenses, tá? Aconteceu o seguinte, o Zé Celso, até perguntei pro Zé Pedro pra ele me contar certinho, mas olha só, o Zé Celso, cara, ele de fato foi lá apresentar Araraquara, porque olha só, o cara sai de Araraquara, uma cidade que devia ter, sei lá, 180 mil habitantes, hoje tem 240, deve ser muito menor. Aí o cara sai de Araraquara, o cara vai lá, né, fica famoso, São Paulo, de grande diretor de teatro, não sei o que. Aí nisso, irmão, saca só, nisso, ele volta para Araraquara fazer uma encenação, e aí ele faz um pedido, né, pra cidade, pra encenar. Ele pede emprestado 3 policiais e objetos litúrgicos da igreja matriz. Tem uma cena que a atriz, que eu achei que era Marília Pêra, não é Marília Pêra. A atriz é a Leona Cavalli. A Leona Cavalli, ela faz uma cena de masturbação. E aí, por fim, galera, galera conservadora ficou, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E foi um escândalo. No segundo dia não tinha mais objetos litúrgicos da igreja matriz, não tinha mais policiais. E resumindo, o Zé Celso meio que vai expulso da cidade, ele é processado, irmão. O Zé Pedro Antunes, José Pedro Antunes, professor da Unesp, professor do alemão, foi o professor, tradutor de teoria da vanguarda do Peter Büger. O Zé Pedro Antunes, cara, ele escreveu um artigo a partir da teoria da recepção, falando sobre a recepção desse teatro. Ele falou que durante um mês na cidade só se falou nisso, que era uma coisa inédita, uma peça de teatro ser falada por um mês numa cidade, por uma comunidade, uma loucura. Ninguém nem vê peça de teatro, ninguém nem lê poesia, de repente, lá. Resumindo, o Zé escreve isso, publica numa revista acadêmica. Quando ele me contou, ele até brincou, a melhor forma de não ser lido é publicar na academia. E aí, cara, um dia de madrugada o Zé Celso liga pra ele e fala, cara, pirei no seu texto e tal, e nisso ele vai lá e usa essa peça como peça de defesa, como documento da defesa dele no tribunal. Cara, que loucura, que loucura, que loucura. Outra história engraçada que o Zé Pedro contou, professor da Unesp, o José Pedro Antunes, é que, a pedido das irmãs dele, ele lê os diários do Zé Celso quando chega em São Paulo, Zé Celso adolescente, e ele escreve alguma coisa como: tenho que agradecer a Deus porque o meu colega de quarto também é congregado mariano e integralista. Era um apoiador de Vargas e era um católico ferrenho, um congregado mariano. Atenção, galera, cidades de interior são fantásticas fábricas de artistas, porque para uma cidade de interior, criar um artista de verdade, como Zé Celso, como Inácio de Loyola Brandão, também araraquarense, você tem que quebrar, eu digo da minha experiência como poeta, você tem que quebrar tantas camadas de conservadorismo, de fascismo, tantas camadas de idiotice e burrice. Eu tive tantos vizinhos de tantas pessoas na minha vida que eram surreais, de tão ignorantes e de tão retrógradas. Você tem que quebrar tanta coisa que quando você sai maduro. E com um detalhe: quem é do interior sabe que o interior é um microcosmos. Então, esse microcosmo do interior, ele favorece esse sentimento de integração com o cosmos, que é esse sentimento profundamente indígena, inclusive, que o Zé Celso traz. Zé Celso Martínez Correia, volta agora para a Morada do Sol. Araraquara, Ará, Coara, Buraco da Arara, por extensão, segundo o primo de Mário de Andrade, Pio Lourenço Correia, Morada do Sol. Zé Celso volta agora para a Morada do Sol e agora vai pisar o palco do tempo para sair desta terra onde você e eu estamos. Zé Celso vai para a eternidade, onde a que sempre, na verdade, pertenceu, e nós ficamos não só com a sua memória, é muito pouco, ficamos com o seu rito no nosso colar, guardamos os seus dentes, o seu sorriso, do riso com que ele desconstruiu o teatro épico e o teatro de Stanislavski, o riso com que ele construiu a cultura brasileira e com que ele comeu a cultura dos europeus. Evoé, Zé, se inscreva no canal, dê o seu joinha, comente embaixo se já viu alguma peça do Zé Celso. Eu vi 3, Tanico, o Rito do Mar, eu vi uma macumba antropofágica e a encenação dos 50 anos do Rei da Vela. Eu lamento muito não ter visto as bacantes que ele ensinou em Araraquara. Nunca fui no Teatro Oficina, vi sempre ele no Sesc, e quando fui a São Paulo ver nos 50 anos, né, do Rei da Vela, não era no teatro, ele teve que alugar um teatro tradicional, porque o Teatro Oficina não comportava uma peça que era, enfim, né, uma peça que era
convencional, né? Que precisava do palco giratório, aquela coisa toda que o Teatro Oficina não tinha. É isso. Sou Bruno Malavolta, esse canal Papo de Mala. Se inscreva. Aguardo você no próximo vídeo. Mas de verdade, se inscreva, comente, porque isso é muito importante. A gente faz aqui de amor, mas é importante que o YouTube entenda que é importante. Então, pra que ele entenda isso, curta aí. Evoé Zé, galera. É nóis.